Rê, vamos começar? Porque a gente tem um tempo curto e bastante assunto para compartilhar, e daqui a pouquinho os demais continuam se juntando aí a gente. Bom, sejam muitíssimo bem-vindos, então. É um enorme prazer estar aqui mais uma vez. É o segundo webinar que a gente faz este mês, né? O primeiro a gente falou sobre saúde mental e agora a gente vai falar sobre o essencialismo, né? O que é isso? Que palavra diferente é essa? Mas eu tenho certeza que todos vocês conhecem alguém, ou talvez até sejam este alguém, que é aquela pessoa que sempre tenta colocar mais uma coisinha na agenda, né, para caber nas 24 horas que tem o dia, tenta responder um último e-mail antes da reunião que já vai começar, ou se compromete em participar do aniversário de um familiar. Só um minutinho para eu pôr aqui no mudo. Se compromete em participar do aniversário de um familiar num sábado que já sabe que tem outro compromisso, enfim, por essa dificuldade muitas vezes de escolher e dizer não para algumas coisas, né? A gente acaba querendo abraçar a todas as oportunidades que surgem. É um pouquinho disso que a gente vai compartilhar com vocês hoje. Para quem não nos conhece ainda, meu nome é Renata. Meu nome é Renata Charuti, eu sou consultora e sou coach também. Antes da consultoria, eu trabalhei por 18 anos em recursos humanos de grandes empresas multinacionais. E aí, há mais ou menos 4 anos atrás, resolvi colocar em prática um sonho que eu já tinha de muito tempo, que era focar em desenvolvimento humano e organizacional. Foi aí que nasceu a Essentia, para trazer essa realidade para o meu dia a dia, e o meu foco está todo nisso hoje. E comigo aqui está a Regina Cesarini, que é uma parceira da Essentia. Seja bem-vinda, Rê. Obrigada. E a todos, eu gostaria de agradecer por terem aceitado o nosso convite, estar aqui conosco hoje. Então, eu, exemplo da Renata, também sou consultora e coach. Trabalhei por 15 anos em RH de uma multinacional americana, atuando mais fortemente como business partner e na área de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de pessoas e equipes, né? Então, há um ano eu estou trabalhando com a Renata nessa área de desenvolvimento de talentos. Então, estamos juntos hoje. Muito bom, seja bem-vinda. E só para vocês conhecerem rapidamente, né, as nossas frentes de atuação na consultoria, a gente tem um foco bastante grande com diferentes assessments, que tem um foco aí, então, em autoconhecimento, esses inventários que ampliam, né, o nosso autoconhecimento, a consciência, processos de coaching, desenvolvimento individual e desenvolvimento de líderes e equipes também. Então, tudo que é programa de treinamento e desenvolvimento são nossas frentes aqui de atuação. E vamos ao nosso tema de hoje, Rê. O nosso tema de hoje, o poder do essencialismo, ele vem do livro do Greg McKeown, que é Essencialismo. E ele ficou na lista dos mais vendidos do New York Times por várias e várias semanas. E, primeiramente, eu queria saber se vocês conhecem esse tema, se já ouviram falar, o que vem na cabeça de vocês, se vocês puderem comentar com a gente no chat, só para a gente ver o que vocês já sabem sobre o tema. A gente vai abordar depois, não precisa se preocupar, mas se vocês souberem, conta para a gente. Vamos ver o que surge aqui no nosso bate-papo. Saber priorizar. Deu até uns spoilers aí, então ela deu o Wilder está compartilhando aqui com a gente, saber priorizar, saber fazer o que de fato é importante, muito bom. Tomás está dizendo que não conhece nada ainda, ótimo, vai conhecer hoje, Tomás. Vamos ver se mais alguém traz para a gente algum comentário. Priorização, Fernando trouxe. Maravilha. Então, falemos agora sobre o poder do essencialismo. Então, quando a gente fala de essencialismo, e quem pratica o essencialismo é um essencialista, só para vocês ficarem já aware, ou seja, conscientes das palavras que a gente vai usar daqui para frente, né? Então, esse é um método para que você possa identificar, como vocês trouxeram, o que é prioritário. E, diferentemente do que se fala muito, se falava bastante antes, mas se a fazer cada vez mais com menos, o essencialista busca o contrário. Ele busca fazer menos, porém melhor. Então, realmente vem tudo nessa linha de você definir as suas prioridades, seu propósito e tudo mais. E aí, o que se trata? Se trata de fazer as coisas certas. Mas aí vem a pergunta, o que é fazer a coisa certa? Né? O que é certo? Porque
certa é uma palavra grávida, ou seja, que pode significar uma coisa para mim, outra para a Renata, e para diferentes pessoas, diferentes coisas. Então, é isso que a gente vai tratar. Dizer o que significa fazer coisas certas para um essencialista, ok? E para começar essa nossa noite, né, a gente queria propor uma interação com vocês. Então, realmente vocês vão escolher nessa enquete uma alternativa dessas que a gente está propondo, né, que melhor descreve como normalmente você age e pensa no seu dia a dia, quer seja profissional ou pessoal. Isso não é focado é focado na vida como um todo, no ser humano de maneira integral. Então, por favor, vamos trabalhar nessa enquete rápida aí. Já deve estar aparecendo na tela de vocês. São 5 perguntas no total. Vocês podem descer na barrinha de rolagem para escolher a opção que melhor te descreve cada uma das afirmações. Vamos ver se a gente tem muitos essencialistas já nesse grupo, Rê. Depois você quando você mostrar o resultado, fala para mim, porque a minha tela só ficou travada, tá? Tá bom, pode deixar. O pessoal tá votando aqui. Legal. Temos uma variedade de opiniões. Isso que é legal pra gente. Muito bom. Mais um minutinho para as últimas votações. 60% já votou. Vamos lá, vou te contando os resultados que a gente já tem aqui, Rê. Escolha a alternativa que melhor descreve como pensa. 54% respondeu escolho fazer tudo, 46% respondeu... Bom, agora já está 50-50. Eu tenho que fazer tudo. Aqui está bem dividido. Depois a gente tem como darei conta de tudo. Essa está disparado, com 71%. E do que vou abrir mão, 29%. Depois nós temos de sim, sem pensar muito, 71% também, a grande maioria. Diz mais sim do que não. Depois, sente-se sem controle da quantidade de tarefas. Opa, sobrou um S aqui. 60% acha que não tem controle e 40% sente no controle. 67% se sente exausto e sobrecarregado. 33% sente alegria e se diverte com a jornada. Vou compartilhar com todo mundo o resultado aqui na tela. Agora que temos os últimos resultados. Vocês devem conseguir visualizar agora. Bom, bem interessante esses resultados que vocês trouxeram e mostram que realmente vocês fizeram uma boa escolha de estar aqui com a gente hoje, porque vocês vão ver, né, todos os detalhes daqui para frente, mas muitos dos pontos que vocês colocaram como alternativa nessa enquete rápida que a gente fez não descrevem um essencialista. Então, ou seja, as dicas que a gente vai trazer e explicar toda a teoria que está por trás desse livro e tudo mais, eu tenho plena certeza que vai ajudar bastante vocês a escolherem o que realmente importa, como vocês mesmos trouxeram, essencialismo, o que é vital, o que é importante, o que é prioritário. Então, foi bem legal que vocês responderam de uma maneira bem, diria, bem, não é correta porque não é o ponto, é de uma sincera. Sincera, essa é a palavra, de uma maneira sincera, porque como a gente deu alguns spoilers, poderia, né, você ter a tendência a responder aquilo que faz mais parte do que a gente vai tratar aqui hoje, mas não. O importante é saber que nosso objetivo hoje é fazer com que vocês se sintam menos exaustos no final né, e possam curtir mais a jornada, ou seja, ter mais diversão no caminho, ok? Exato. Muito bom. E eu queria trazer para vocês essa imagem, porque para mim ela é bastante simbólica para a diferença do que a gente está falando do não essencialista para o essencialista, né? Se a gente olha para a imagem do lado esquerdo da tela, nós temos essas várias setinhas que representam quando a gente faz uma série de atividades diferentes ao mesmo tempo, né? A gente divide o nosso foco e o nosso esforço, a gente avança 1 milímetro em cada uma delas. Né? Então, esse é bem característico do não essencialista. A gente tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo
tem dificuldades em dizer não para determinadas coisas e a que coloca muita energia, mas tem pouco resultado. Do lado direito, o nível de energia que a gente coloca é o mesmo, mas ele está muito focado em uma atividade por vez. E aí, obviamente, ele traz um resultado bastante mais expressivo, né? Se a gente olhar a altura aqui das setinhas, ela realmente é muito diferente. O lado direito é o que representa o essencialista. É a gente buscar fazer menos, mas com mais qualidade, né? Como a Regina comentou com a gente. Então, tem uma coisa muito interessante, né? Que é o que a gente chama do paradoxo do sucesso. O que é isso? Infelizmente, a sociedade hoje em dia, ela acaba penalizando o bom comportamento, que aqui para o essencialista o bom comportamento é saber dizer não, e ela acaba recompensando o mau comportamento, que é dizer sim para tudo. E a gente vê isso nos mais diferentes ambientes, né? Nas empresas, na sociedade, na interação com os amigos, com a família e etc. As pessoas tendem a ficar bem chateadas quando recebem um não. E a gente acaba muitas vezes tomando outras decisões para evitar esse desgaste. E o que leva, né? Que paradoxo é esse? À medida que eu tenho clareza do meu propósito, clareza do que eu quero, eu tendo a ser mais bem-sucedido nas minhas iniciativas, nas minhas atividades. Isso me leva, então, a ter sucesso. Aí a gente vai para a segunda fase, que é, tendo sucesso, existe uma fama de que você consegue resolver tudo, que você dá conta, que você faz acontecer, que leva as pessoas a te pedirem mais coisas, as mais opções e mais oportunidades surgirem. Que nos leva à terceira fase, que é à medida que eu assumo mais coisas, eu tenho dispersão do foco, que é igual àquela imagem que a gente viu no slide anterior, né? Começo a dispersar minha energia em várias atividades diferentes. E nos leva, inevitavelmente, à quarta fase, que é o meu nível de contribuição, ele fica prejudicado. Eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo e entregar para cada uma delas, o meu nível máximo de contribuição. Por isso que a gente fala que é o paradoxo do sucesso, né? Às vezes, o nosso intuito de ser bem-sucedido é o que nos leva ao fracasso. Quando a gente começa a fazer de tudo para ser reconhecido, para ser visto como alguém que consegue fazer, que dá conta, que, portanto, é bem-sucedida, pode nos levar a diminuir a qualidade da entrega e, portanto, nos levar a não ter um resultado bacana. E o que eu dizia, né? O essencialismo, o não essencialismo, na verdade, ele está por toda parte, né? Quando a gente olha hoje para a quantidade de informações disponíveis, para a quantidade de redes sociais, de interações virtuais que a gente tem, existem inúmeras opções. É a opção que não acaba mais. Então, a gente tem uma série de informações que a gente não dá nem conta de processar tudo ao mesmo tempo. Então, isso já traz por si só uma dificuldade de ser essencialista e de saber o que escolher, né? O que eu escolho ler, o que eu escolho assistir, o que eu escolho prestar atenção, porque tudo parece interessante. Ao mesmo tempo que a gente tem um excesso de informação, a gente também tem um excesso de pressão social. Por quê? À medida que a gente está conectado o tempo inteiro com mais pessoas, as pessoas observando o que a gente faz, a gente observando o que as outras pessoas fazem, traz muitas vezes a sensação de que a gente tem que fazer o mesmo que os outros fazem. Se ele dá conta, eu também tenho que dar. Olha, essa pessoa parece que... E as pessoas tendem a colocar nas redes sociais só o lado bonito, né, das situações. Parece que é fácil, parece que a pessoa tem uma capacidade melhor que a nossa de administrar, e isso vai trazendo uma pressão importante. Então, essa capacidade de conexão interessante que a gente tem hoje, não só trouxe um aumento exponencial de informação, mas também trouxe um aumento exponencial de opinião, né? Então, as pessoas opinam sobre tudo o tempo inteiro. E essa ideia de que a gente, sim, pode fazer tudo, está em todos os lugares. Está na publicidade, está dentro das corporações, que muitas vezes tem uma exigência muito grande com seus colaboradores, com descrições de cargos gigantescas, uma lista infinita de atividades que o funcionário tem que fazer. Está nas escolas, com tantas atividades extracurriculares, muitas vezes, que as crianças têm para fazer. Eu brinco que tem criança que não tem nem tempo de brincar, né? Porque é tanta atividade, é inglês, é espanhol, é judô, é futebol, é dança, é isso, é aquilo, que a criança não tem tempo de brincar livremente, né? De fazer nada. E o outro fato que traz o não essencialismo presente para todos os lados é essa pluralização da palavra prioridade, né? Prioridade era para ser uma,
né? Se a gente for olhar a etimologia da palavra, prioridade é único, é o prioritário, a coisa mais importante que você tem para fazer. E, de repente, a gente adicionou um S, né, na palavra, e a gente lida hoje com prioridades. Ninguém fala em uma só. Fala-se em 5, em 10, em 15, enfim. Aí as pessoas são bem criativas para a quantidade de prioridades que estabelecem. E aí tem aquela máxima que a gente conhece, mas que a gente pouco aplica, né? Que quando tudo é prioridade, na verdade nada é prioridade. Então, quando a gente estabelece que tudo tem que ser para ontem, a gente de fato tem dificuldade de discernir um pouco quais são as coisas que realmente importam. E aí tem um ponto interessante, um dado que eu gostaria de compartilhar com vocês, que para mim, quando eu li no livro, foi bem assim impactante. Uma enfermeira australiana, ela trabalhava muito com pacientes terminais. E ela um dia resolveu registrar qual era o principal arrependimento que ela ouvia no leito de morte dos pacientes, né? E olha que coisa interessante o que ela traz para a gente. O principal arrependimento das pessoas era, o que as pessoas diziam, né? Eu queria ter tido a coragem de levar uma vida mais significativa para mim, não a vida que os outros esperavam que eu levasse. É bem forte isso, né? E quantas vezes a gente não toma decisões pelas outras pessoas? Eu vou fazer isso para que o outro não fique chateado. Eu vou fazer isso porque é importante para ele. Eu vou fazer isso porque é determinada pessoa que está me pedindo. Na minha lista de prioridade, essas atividades não estariam, mas eu acabo fazendo por conta de que eu quero agradar o outro. Isso faz com que eu não me dedique às coisas que são importantes para mim também, né? Então, precisa ter um equilíbrio, como para tudo na vida, o equilíbrio é sempre bastante importante. Então, para que a gente não chegue lá no momento, né, do arrependimento, e esse também seja o nosso arrependimento, precisa começar a olhar para isso agora. É difícil? Muito. Super desafiador. A gente estabelecer limites, dizer não, é muito desafiador. Mas é contra isso que a gente está lutando, né? De viver uma vida que é para as outras pessoas mais do que uma vida que faça sentido para a gente. E aí a gente chega, portanto, no passo a passo aqui que o autor nos propõe para adotar uma postura mais essencialista. 3 passos simples de entender, difíceis de aplicar. Então, a gente fala de explorar as opções que existem, conseguir discernir entre o que é essencial e o que não é, eliminar o que não é essencial e depois executar. E a gente vai entender o que significa um pouco mais dessa busca disciplinada por menos. O que ele fala muito, né? A gente precisa ter disciplina. É algo que a gente adota como estilo de vida. Não dá para ser simplesmente, eu vou fazer hoje e depois eu não faço mais. É como arrumar o guarda-roupa, sabe? Que a gente deixa acumular um monte de coisas e depois a gente decide fazer uma limpa num momento pontual, depois acumula mais um monte de coisas de novo e só lá dali a 2, 3 anos a gente vai fazer outra. Com o essencialismo, a gente precisa adotar isso como realmente hábito diário. Não dá para ser pontualmente, porque senão a gente não internaliza. Tudo bem até aqui? Fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários, podem usar o bate-papo, enfim, o levantar a mão e a gente vai interagindo, tá? Tranquilo. Legal. Vamos aqui para o primeiro ponto, então, né? Explorar. Como é que a gente pode discernir as muitas trivialidades, ou seja, as coisas que são interessantes e que são boas, mas que não são essenciais, não são vitais, né? Que é um desafio muito importante que a gente tem aqui no nosso dia a dia. Então, nessa etapa do explorar, a gente tem um outro paradoxo interessante, que é os essencialistas, eles examinam muito mais opções do que os não essencialistas. Por quê? Porque ele está em busca da melhor oportunidade, né? Então, antes de decidir, eu vou fazer tal coisa, ele primeiro analisa o que faz sentido, o que não faz, ele estabelece critérios, enfim, frente aos critérios, ele toma as decisões difíceis que precisa tomar. O não essencialista, normalmente, diz sim muito rapidamente, se envolve, se compromete e depois ele lida com uma série de coisas que não eram prioridade para ele. Por isso que o essencialista, ele investe tempo analisando as alternativas, ele não entende como perda de tempo, apesar de ter muitas coisas para fazer, mas como um investimento de tempo para tomar as melhores decisões. E aí, obviamente, se você vai avaliar toda e qualquer oportunidade que surge, a gente tem uma lista infinita, né, de opções aí para olhar. O essencialista, o que ele faz? Ele prioriza, ele busca as melhores alternativas respondendo a essas 3 perguntas, né? O que é que me inspira profundamente? Então, o que de fato me move, me faz brilhar os olhos?
qual é o meu talento, meu diferencial, o que eu faço, o que é especial, né? Que eu posso contribuir, de fato, para essa situação. E a última é o que atende a uma necessidade importante no mundo. Então, será que vale a pena que seja importante só para mim? Ou também é legal se eu puder combinar o que é importante para mim com algo que atende a uma necessidade importante no mundo, né? E eu faço da minha passagem por esse mundo algo que realmente vale a pena para mim e para as outras pessoas. Então, ele olha para isso tudo de uma forma bastante criteriosa e aí, obviamente, isso reduz significativamente a lista de coisas que ele tem para analisar e para eliminar, para decidir o que é vital e o que não é. E aí, qual que é a mentalidade, né, que vem junto com o essencialismo? Nós nem sempre temos controle das opções, isso é uma verdade. A gente lida com opções que surgem a todo momento, em todos os ambientes, seja no trabalho, seja em casa, enfim, toda a relação. Mas nós sempre temos controle sobre qual delas nós escolhemos. E aí, a consciência que a gente precisa ter é, quando a gente não escolhe, a escolha ela é feita por omissão, né? Então, se eu não digo não para alguma coisa, eu digo sim por omissão, porque aí eu acabo me comprometendo e tenho que fazer acontecer. Então, a gente precisa começar a exercitar a escolha. A escolha ela é a base do essencialismo, né? Apesar de ser super desafiador. Mas tem algumas atividades que nos ajudam um pouco, né? As paradas que a gente precisa ter, que o não essencialista normalmente não tem. Porque ele faz, e quando vê o dia já terminou, e a semana já passou, e o ano já foi, e ele não para planejar, para pensar, para refletir e para escolher. Então, algumas coisas que nos ajudam, né, a explorar as opções. Primeiro, criar espaços para ler, para pensar ou para não fazer nada. É a história do ócio criativo, né? Tem a sua vantagem, traz benefícios e a gente passa a poder olhar as situações de uma forma mais planejada e fazendo análises, né? Não simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu, como já diria a música do Zeca Pagodinho. Encontre tempo para diversão. Parece uma bobagem e as pessoas que trabalham muito e que têm muitos compromissos acham que diversão é perda de tempo. A diversão ela é fundamental, inclusive porque ela reduz o estresse, né? Além da gente experimentar coisas novas, e isso ser propício para a criatividade, a gente reduz o estresse de uma forma significativa quando a gente tem essas válvulas de escape e tem momentos realmente de prazer, de lazer, de satisfação. Outra coisa importante, ler nas entrelinhas. O que significa isso? O essencialista, ele é muito atento ao que está sendo dito e ao que está acontecendo no ambiente. Diferente do não essencialista, que enquanto ele ouve algo, ele está com um pensamento em várias outras coisas, ou preparando uma resposta para responder o que o outro está dizendo, o essencialista ele está 100% conectado no que ele está ouvindo. Por quê? Porque ele quer captar a essência, ele quer extrair daquilo só o que realmente importa. E para isso ele precisa, obviamente, de atenção. A gente já falou disso em outros webinars e a gente fala nos mais diferentes ambientes porque isso tem um impacto gigantesco que é a qualidade do sono. Cuidar bem do sono tem efeitos muito positivos, especialmente para a produtividade. O ditado, o mito de 1 hora a menos de sono significa 1 hora a mais de produtividade é só mito mesmo, está completamente errado, é o oposto disso. Quanto melhor eu durmo, mais produtivo eu sou no dia seguinte. A gente sabe hoje, por vários estudos, inclusive comprovados cientificamente, que a falta do sono, um sono ruim, de má qualidade, tem impactos até na saúde física, né? Pressão arterial, enfim, uma série de impactos importantes. E a qualidade do sono, quando você cuida disso, traz impactos muito positivos. Então, o essencialista, ele cuida bastante bem do sono. Definir critérios. Eu sei o que é importante para mim e eu estabeleço critérios claros de o que eu levo adiante, o que eu me comprometo a fazer e o que não vale a pena e eu não me comprometo a fazer. Para isso, ele aplica a regra dos 90%. Alguém já ouviu falar dessa regra? Tem ideia do que significa a regra dos 90%? Não, Carlos. Não. A regra dos 90% é bem extrema, mas para tudo que você for fazer, das oportunidades, opções que surgirem, você tem os seus critérios e você vai dar uma nota de 0 a 100. Tudo que for abaixo de 90, elimina. Você só vai seguir adiante com que tiver uma nota superior a 90. É ousado, mas é o que faz a gente, de fato, ter foco só no que é essencial.
Então não né? vale Então, colocar tudo acima de 90, né? não pode colocar tudo acima de 90, Wilder, perfeito. É isso, né? A dificuldade que a gente tem muitas vezes de definir o que é importante do que é urgente. Tudo é urgente, né? Não pode ser tudo 90, sem dúvida. Os critérios precisam ser bem claros. E aí aqui a gente vem para a prova dos extremos, né? Se não for um sim óbvio, que é acima de 90%, né? Então é um não óbvio. Então nem perde muito tempo discutindo. Não tem clareza de que por que aquilo faz sentido, por que vale a pena avançar com aquela ideia. Se tem muitas dúvidas, ele é um não óbvio. Deixa para um segundo momento e aí você vai realmente colocar energia no que é óbvio, que deve ser feito naquele instante. Faz sentido isso? Podem compartilhar aqui com a gente, tá? Vão colocando no bate-papo, enfim, ou podem conversar também com a gente o que faz sentido e o que não faz. Para a gente ir trocando um pouco de figurinhas também. E aí a gente chega, portanto, no segundo passo. Exploramos tudo, revisamos as opções, as alternativas, aplicamos a regra dos 90%. Chega um momento mais desafiador ainda do que o primeiro, que é eliminar essas coisas triviais, né? Porque até eu discernir o que é essencial do que não é, ok, não tomei ação ainda. A hora que eu vou eliminar é que vem as grandes dificuldades que a gente tem normalmente no dia a dia. Primeiro, por uma razão bastante óbvia, né, e conhecida, que é o medo desse mal-estar social, que torna muito difícil a gente fazer escolhas, né, da gente fazer realmente escolher e dizer, que escolher significa dizer não para muitas coisas. E à medida que a gente diz não, a gente tem receio de como a outra pessoa vai receber, de como a outra pessoa vai interpretar, e que tem, sim, os seus desconfortos iniciais. Portanto, para que a gente consiga, né, manter aí a clareza, o caminho do essencialismo, eu preciso ter clareza do que é importante para mim, do que é essencial, né, do propósito, do que me move, do que eu quero. Levar em consideração o que eu posso perder, seja dizendo sim, porque isso significa perder talvez coisas que sejam importantes para mim, e à medida que eu tenho essa clareza, às vezes facilita dizer não, seja se eu disser não para a pessoa, o que isso pode significar também do ponto de vista de prejuízo, né? Então, levar isso em consideração para os dois lados. Dizer não com elegância, não significa que eu vou dizer um não bruto, né? Assim, não ponto. A gente vai ver no próximo slide um repertório aí de nãos mais suaves que a gente pode dizer. Tanto que tem uma coisa interessante que é o essencialista, ele escolhe o não muitas vezes, mas ele poucas vezes usa a palavra não, porque ele usa uma outra forma de dizer não, a gente já vai ver. Em geral, quando a gente diz não, obviamente isso exige trocar a popularidade, né? De ser aquela pessoa pau para toda obra, que todo mundo sabe que pode contar, que todo mundo pede tudo porque sabe que vai ajudar, pelo respeito que a gente ganha ao longo prazo, né? Médio e longo prazo. À medida que eu tenho clareza do que é importante, que eu demonstro que quando eu tenho foco, eu faço as coisas com mais qualidade, com mais profundidade, eu também vou conquistando o respeito das pessoas. E lembrar que um não claro pode ser bastante mais gentil do que um sim vago, né? Ou uma tentativa. Sabe aquela situação em que a gente fala assim, para não dizer não, a gente fala assim, tá bom, eu vou tentar. Eu falo eu vou tentar já sabendo que eu não vou conseguir. Mas é para não dizer não, eu digo que eu vou tentar. E aí o que acontece? Eu não consigo e fica pior depois, né? Porque além de tudo eu disse, a pessoa criou uma expectativa, eu já sabia que eu não ia conseguir atender, não atendi e, de forma geral, causa um desconforto também. Se não no momento que eu digo não, depois quando eu não consigo atender. E o último ponto aqui, o descomprometa-se, né? Eu tenho certeza que todos nós, né? Todos nós já estamos comprometidos com coisas que agora, se a gente for olhar para os nossos critérios, para o que é essencial, são coisas que não são essenciais. Projetos que a gente começou e que não está fazendo nenhum sentido, mas a gente não desiste porque já investi tanto tempo nisso, não vou parar agora. Ou até aquela situação, sabe quando a gente vai ao cinema e o filme começa e ele é horrível? É a coisa mais horrorosa do mundo. Vai ser um sacrifício ficar ali por 1h30, 2, mas eu não vou embora porque eu já paguei o ingresso. Esses são pensamentos não essencialistas, né? O essencialista fala, tá bom, eu já paguei o ingresso, mas o meu tempo é mais caro do que isso. Se não agrega em nada, se não é divertido, se não é prazeroso, se eu não aprendo nada, eu vou embora fazer algo que seja essencial para mim neste momento. Então, descomprometa-se. Olha para as coisas que você tem hoje e se pergunte,
se essa oportunidade, essa atividade, esse projeto, enfim, seja lá o que for, não tivesse surgido, se ele não já estivesse na minha agenda, o que eu estaria disposto a fazer para conseguir participar disso? Se a sua resposta for, faria de tudo, porque é muito legal, ótimo, ele provavelmente é algo essencial para você. Se a sua resposta for, não faria nada, eu só faço isso hoje porque ele está aqui na minha agenda, descomprometa-se, porque seguramente não é algo que seja uma prioridade para você agora. E aí essa reflexão que eu deixo para vocês também, né? Se nós não estabelecemos as prioridades, alguém fará isso por nós. E provavelmente não serão as melhores prioridades, porque são as prioridades da outra pessoa, não são as minhas, né? Então a gente precisa conseguir estabelecer limite, porque se a gente não estabelece, o limite vai aparecer, seja definido pela gente ou pelas outras pessoas. Então, isso é uma coisa muito importante da gente ter consciência. E aqui, para a gente fechar a história do eliminar, o repertório do não, que eu comentei com vocês, né? Então, primeira coisa, comecem a exercitar isso. Quando receber um pedido, conta até 3. Respira, conta até 3 antes de dizer tanto sim quanto não, antes de dar o seu veredito, né? Então, bastante atenção nisso, porque às vezes a gente rapidamente se compromete e depois se descomprometer fica mais difícil. É mais fácil a gente evitar o compromisso. Aquele não suave de, olha, agora eu tô super ocupado com essa atividade, mas eu adoraria tomar um café com você depois que eu terminar. Então, eu tô dizendo não, mas veja que eu nem coloco a palavra não na frase, né? Eu não posso nesse momento, mas depois eu tenho prazer em falar com você sobre isso. É uma forma bem suave. Ou outra técnica, né? Eu vou dar uma olhada na minha agenda e depois eu te dou um retorno. E aí você com calma olha a agenda e vê onde é que encaixa, onde é que dá para encaixar aquela conversa. Ou mesmo aquelas mensagens de e-mail automáticas que a gente coloca normalmente quando está em férias, quando está numa reunião, viajando a trabalho, enfim, está fora do escritório. Por que não, em momentos, né, pontuais, em que realmente você não possa ser interrompido de forma alguma, usar também deste recurso para que as pessoas saibam que não terão o seu retorno no imediato, que não vai subir aqui o pop-up na sua tela do e-mail e você vai parar tudo que está fazendo para responder. E, eventualmente, se é o seu gestor, né? Se é o seu chefe que te pede para fazer mais uma coisa, mais uma prioridade, e você não dá conta de assumir mais coisas nesse momento, sim, claro, eu posso tratar disso como prioridade, eu só preciso discutir com você o que é que eu deixo de fazer neste momento, então, né? Como é que a gente reprioriza para eu poder atender a essa nova demanda que está chegando. Então, veja que são formas diferentes e simples de dizer não, mas que são bastante mais suaves, deixam menos mal-estar do que dizer, não vou fazer isso, né? Não vou fazer isso, é quase que uma agressão, tendo em vista a nossa cultura e a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. Tudo bem até aqui? Tudo ótimo. Maravilha. Sim, sim. Legal. Então, o nosso convite é, pratique o sim lento e o não mais rápido, né? A gente tem o hábito de, muitas vezes pela pressa, pela quantidade de coisas que a gente está lidando, porque eu estou aqui conversando com você e a minha cabeça está em outro lugar, eu vou só concordando, tá bom, sim, 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 e no fim eu me comprometi com algo que eu não dou conta de lidar depois. Então, respira fundo antes de dizer sim e pratique o sim mais lento depois de analisar se de fato aquilo faz sentido. E aí a gente chega no momento de executar, né, Rê? Que acho que mais difícil do que tudo que a gente vem falando, que vai ficando cada vez mais difícil, é igual videogame, né? Passa de fase, fica mais desafiador, é a gente executar isso tudo. Mas é isso que a gente gosta na vida, né? As dificuldades, como você mencionou, do videogame, né? Passar de fase. Exato. Então, falando de executar, vou voltar no exemplo do armário, das roupas que estão no armário. Então, você fez o seu trabalho de explorar seu guarda-roupa, você já decidiu que vai eliminar pelos motivos que você colocou, ou seja, pelo critério que você definiu. Executar seria o quê? Seria realmente fazer a doação. Porque muitas vezes, eu não estou dizendo que todos vocês possam fazer isso, mas muita gente chega até esse ponto de definir o que vai eliminar, colocar numa caixa, colocar no saco, colocar no outro canto da casa e às vezes até esquecer essa caixa, esse pacote lá e não executar. Ou seja, fica faltando uma parte importante. E para o essencialista, você tem que cumprir todas as etapas. É a busca disciplinada por menos. Então, deixar algo não te faz bem, realmente. Traz prejuízo para a nossa própria energia. E quando a gente fala do essencialista, ele trabalha muito com planejamento, porque ele sabe exatamente qual é a sua...
ele tem clareza de propósito e do que é importante para ele. E o que ele faz? Ele faz um planejamento, ele se prepara, porque ele sabe que nem tudo vai sair perfeito. O não essencialista, muitos deles acreditam que tudo vai dar certo. Ele tem um otimismo, assim, às vezes inabalável. Ele acha que, não, tem uma reunião importante daqui a pouco, mesmo sendo virtual, mas só vou responder essa mensagem de WhatsApp que alguém me mandou aqui, eu já vou para a reunião lá, não se preocupa. Isso na cabeça dele está passando, nessa conversa é uma conversa íntima. Aí ele vai lá no WhatsApp e responde o que ele tinha que responder. Só que para azar ou sorte dele, depende do ponto de vista, a pessoa respondeu estava online e a pessoa fez uma outra pergunta. E aí ele acaba utilizando mais tempo do que ele previa. Quando ele vai para a sua reunião importante, que é virtual, ele ainda tem que se conectar, ele está à mercê de algum problema técnico que pode acontecer e ele pode não conseguir entrar a tempo ou perder partes importantes dessa reunião. E, às vezes, você que vai fazer uma apresentação importante, você vai perder. Então, por isso que tem que ter muita clareza. Então, por isso que a gente fala que o essencialista, ele prevê tudo isso, ele sempre sabe que alguma coisa pode acontecer. Então, ele já vai preparado com as contingências. E o autor, ele propõe para a gente, o autor do livro, né, o Essencialismo, ele propõe para a gente acrescentar 50% ao prazo estimado. Você vai dizer, mas isso não é muito, será? Porque se eu estou falando que eu termino uma tarefa em um dia, eu vou ter que colocar que eu termino em um dia e meio? Essa é a proposta. Você pode acabar terminando em um dia, se você fez todo o trabalho que o essencialismo propõe, você pode terminar dentro do prazo estimado, porque você já se preparou para as contingências. Mas nem tudo, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo cheio de incerteza, você tem que contar sempre com uma coisa, a mudança, que é a única certeza que a gente tem. Então, vamos estar preparados e pedir um prazo a mais. Se você conseguir entregar antes, você tem duas opções. Você entrega antes e deixa o seu cliente, seja ele quem for, contente contigo, ou você tem um tempo maior para poder verificar se falta alguma coisa, para revisar. Então, ou seja, esse tempo a mais que você pede só traz mais resultado para você. E o essencialista, ele tem o papel de identificar os obstáculos, mas não é para identificar só, porque ele sabe a sua prioridade, ele consegue identificar, e aí ele vai ver como que ele impede esse obstáculo que está sendo importante para alcançar a sua vitória. Quando você não tem clareza do seu objetivo, do que é prioridade para você, você não consegue ver qual é o obstáculo. Você pode achar que tudo quanto é ruído que possa aparecer, a gente está à mercê de vários ruídos e interferências, é obstáculo, que sempre é o caso, tá? O poder das pequenas vitórias, ele é muito interessante, porque a gente fala que tudo que se você trabalha com gestão de projetos, você sabe que a gente faz sempre uma questão de ter microatividades com prazo para entregar. Por quê? Porque a cada entrega que você fizer, a cada micro entrega que você fizer, você se dá o prazer de celebrar. De celebrar com você mesma, reconhecer que você entregou. Isso faz muito bem para a gente, porque o nosso cérebro ele trabalha na questão de recompensa, então ele vai se sentir recompensado. Em se sentindo recompensado, ele fica mais fortalecido, com mais energia e com mais motivação para as tarefas seguintes. Ou seja, vamos também nos dar esse prazer, né? Como já foi falado da questão de trazer diversão para o nosso dia a dia, a questão de celebrar nossas pequenas vitórias também é muito importante para a gente continuar tendo uma vida mais plena. A questão da rotina, muita gente fala, e alguns acreditam, outros não, que a rotina atrapalha a criatividade. E a gente está falando no essencialismo, que é a busca disciplinada por menos, ou seja, a disciplina e a rotina... Deu alguma interferência. A disciplina e a rotina fazem parte da criatividade. Por quê? Para você ser criativo, você precisa se disciplinar. Como? Através da própria rotina também. Por quê? Porque a gente está falando no essencialismo que a gente vai criar novos hábitos. E você sabe muito bem, né, todos nós sabemos que criar um hábito não é fácil. Mas a partir do momento que você faz aquele hábito, por menor que seja, a gente começa sempre pequeno, se torne uma rotina na sua vida, isso facilita. Porque daí você fica preparado para o próximo. Então, você vai criando um hábito por vez e a própria rotina e a disciplina vai te levar ao passo seguinte. E para finalizar esse tema de execução, a questão da execução, que é uma parte super importante, como todas as outras também, atenção plena. Por isso que tem a foto de um jogo de rugby. Porque rugby, quem não conhece, tiver a oportunidade, dá uma olhada de como começa uma partida de rugby. A equipe está extremamente focada naquele momento. Eles se unem em prol daquilo que vai acontecer dali para frente.
eles usam até gestos que deixam claro que eles estão unidos em um objetivo único. Por quê? Porque eles estão focados no momento presente. E é um exemplo de um high school de Utah, lá nos Estados Unidos, onde uma equipe específica, essa equipe teve muito sucesso, ela alcançou muitas vitórias e poucas derrotas, porque o seu treinador, junto com a equipe, é claro, né, ele definiu que eles deveriam estar focados só naquela partida, não se preocupar com a partida que já aconteceu para ver aquela questão dos erros que passaram, para aprender com os erros, e nem pensar na semana seguinte, nem pensar na partida de amanhã, e nem pensar no adversário. Ele vai focar no momento presente, naquilo que eles têm de bom para oferecer, em busca da vitória. E assim, todos eles vão estar unidos em busca de um objetivo único. A estratégia deles é essa. Então, eles vão ter foco. Em tendo foco, eles com certeza alcançaram, como eu mencionei para vocês, vitórias assim muito maiores que outros times. E aí, como última parte minha aqui, né, eu queria falar sobre a questão de multitarefa. Porque muita gente fala assim, a gente não é multitarefa. Ou então alguns falam, a mulher consegue fazer 2 tarefas, o homem que não consegue. E, de fato, nós conseguimos ser multitarefa, sim. Isso é uma comprovação científica mesmo. Por quê? A gente consegue ter mais de uma tarefa. Um exemplo simples é você está revisando uma apresentação e você está com uma música ao fundo. Aquela música é considerada uma tarefa, uma atividade, e você está revisando uma apresentação. Ok, você consegue fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. O que a gente não consegue é ter multifoco. A partir do momento que eu me focar na música e começar a me interessar pela letra e começar a lembrar de coisas que aquela música me traz de lembranças, né, de coisas que passaram na minha vida, aí já deixa de ser, ela passa a ser um ruído. Então, você consegue fazer uma coisa de cada vez em termos de foco. Então, seu foco vai ser na apresentação, ok, eu estou focada na apresentação. O que tiver fora, se for um ruído, como a gente já falou, a gente vai estar prevenido porque a gente estabeleceu essa rotina e adquiriu um novo hábito. E se for uma música ou qualquer outra coisa, a gente não está focada nela. Então, eu só queria deixar claro que podemos ser multitarefa sim, mas não conseguimos, nosso cérebro não está preparado para ser multifoco, ok? Exatamente, Rê. Então, esse é um pouco do passo a passo que a gente queria compartilhar com vocês aqui do livro do Essencialismo, né? Dessa inspiração que esse autor traz para a gente. Extremamente desafiador, né? O próprio autor comenta, né? Ele relata situações em que ele mesmo tem dificuldade, às vezes, de levar 100% do tempo à vida como essencialista, porque, de novo, né? A pressão social é muito grande, o mundo é não essencialista, mas eu queria deixar uma última reflexão aqui, abrir, obviamente, para perguntas, mas uma última reflexão que é: a vida é muito breve, né? Passa num piscar de olhos, então, minimamente, vale a pena a gente refletir sobre o que queremos realizar no pouco tempo que nos resta, né? É aquilo, a gente quer deixar que os outros estabeleçam prioridade ou a gente estabelece as nossas prioridades? Que escolhas nós fazemos todos os dias? E essa reflexão de eu estou levando a vida que eu gostaria de levar, ou eu estou deixando a vida me levar baseado no que as outras pessoas esperam. Então, essa reflexão é o meu convite aqui para vocês fazerem e tentarem, né, implementar algumas dessas iniciativas essencialistas para começar, e ela vai ficando mais natural ao longo do tempo. Estamos todos no mesmo barco, é um desafio para todo mundo, mas se todo mundo começa o movimento também, isso vai ficando mais fácil, né? Porque a gente começa a mudar uma cultura. Aqui estão os nossos contatos. Quem quiser agora abrir microfone, falar pelo bate-papo, tirar dúvidas, enfim, ou nos procurar depois, fiquem super à vontade. Eu vou só disparar aqui também uma pesquisinha para saber o que vocês acharam do webinar, e eu agradeço muito se vocês puderem responder uma pergunta, tá? Para a gente saber e poder sempre aprimorar. Super obrigada, pessoal.